Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos agora fazer a resolução comentada da atividade avaliativa da semana 4 aí de Fundamentos Matemáticos para a Computação, disciplina do pessoal da Univesp, turma 2020. São 10 exercícios, vamos resolver os 10 exercícios aí, fazer resolução comentada de cada um deles. Vamos começar aqui com o primeiro exercício, ó. De acordo com o axioma de atribuição, qual é a pré-condição para o segmento de programa a seguir? Então, ele deu um segmento de programa, tem uma pré-condição, uma pós-condição e aqui tem a atribuição realizada, né? O que eu faço? Tem a tripla de Hoare, né? Que tem pré-condição, atribuição, pós-condição. Como que eu faço a demonstração de correção nesse caso, né? Lá tem o axioma da atribuição, que é o quê? Que a gente começa na pós-condição, a gente faz a atribuição realizada e vê se consegue chegar na pré-condição. No caso aqui ele não deu a pré-condição, então a gente tem que ver qual pré-condição que acontece isso, né? Que quando sai da pós-condição e faz essa atribuição, chega em qual pré-condição. Então vamos fazer aqui a conta, eu vou sair da pós-condição, então a gente sai da pós-condição, que é essa daqui, né? X igual y menos 5, essa é a pós-condição. É a pós-condição. Aí a gente vai fazer aqui, ó, a atribuição. Qual que é a atribuição? A atribuição que esse segmento de programa faz é o x vai valer 5x mais 2. Então, no caso desse x, esse x a gente vai trocar por 5 vezes x mais 2, né? Esse asterisco aqui, ele está considerando como se fosse multiplicação, né? Então, a gente vai trocar o x por 5 vezes x mais 2. Então, troca o x aqui por 5 vezes x mais 2, igual y menos 5. Beleza, então aqui a gente tinha pós-condição, fez a atribuição, ou seja, trocou o x por 5x mais 2, que é a atribuição que o programa faz. Vamos só passar esse 2 para lá. 5x, aqui é y menos 5, esse mais 2 passa menos 2. Menos 5 com menos 2 fica menos 7, né? 5x igual y menos 7. Essa daqui tem que ser a pré-condição. Agora vamos ver as alternativas que foram dadas. Aí tem várias alternativas, né? Uma delas é exatamente o 5x igual a y menos 7 que a gente encontrou. Então, sempre que a gente tem uma tripla de Hoare, para a gente fazer a demonstração de correção aqui, né, a gente usa o axioma de atribuição. A gente sai da pós-condição, usa a atribuição e tenta chegar na pré-condição. O que foi a gente fez aqui? Chegou na resposta correta aí, 5x igual a y menos 7. Agora o exercício 2. Vamos lá, considere o seguinte trecho de código, né? Assinale a alternativa que contém as expressões para as triplas de Hoare a serem verificadas na correção do trecho de código. Perceba que a gente tem aqui uma condição, né? Tem um if. Quando a gente tem uma condição, a gente tem a regra da condição, no caso da demonstração de correção, que é o quê? A gente tem uma pré-condição, a gente tem uma pós-condição. E se o nosso trecho de código tiver um if, o que a gente faz? A gente pega a nossa pré-condição e supõe que a condição aqui seja satisfeita, a condição do if seja satisfeita, coloca a atribuição que acontece quando essa condição do if é satisfeita, essa é a atribuição realizada, e depois tem a pós-condição. E tem o outro caso, né, que tem a pré-condição, nega essa condição do if, então supõe que essa condição não seja realizada, coloca a atribuição caso ela não seja realizada, ou seja, a atribuição do senão, e aí coloca aqui a mesma pós-condição, né? Perceba que a pós-condição e a pré-condição não muda, né? O que muda é só o quê? A condição tem uma atribuição, se essa condição não ser satisfeita, tem outra atribuição. Então, como que fica? Ficaria dessa forma aqui, ó. A nossa pré-condição n igual a menos 4, aí eu vou colocar um e, vou supor que acontece essa condição do if, ou seja, vou supor que o n é maior que 0. Aqui que a gente tem, se o n for maior que 0, a atribuição realizada é essa daqui, y igual menos 1 vezes n, e a pós-condição é o y igual a 4. E qual que é o outro caso, né? A gente vai colocar aqui o n igual a menos 4, vai colocar um e, vai supor que essa condição do if não é satisfeita, ou seja, eu vou negar que o n é maior que 0,
Se eu neguei que o n maior que zero, vai ser o senão, aí a atribuição vai ser essa daqui, y igual a n, e aí a gente vai ter a mesma pós-condição, né? A pós-condição não muda, y igual a 4. E aí tem as alternativas, né? Perceba aqui, ó, que essa que eu assinalei, aqui é exatamente a alternativa correta, né? n menos 4 e n maior que zero. A atribuição é y igual a menos 1 vezes n e a pós-condição é y igual a 4. E nesse caso, o n igual a menos 4 e negar o n maior que zero, ou seja, negar que essa condição do if acontece para ver o senão. No caso do senão, a atribuição é essa, y igual a n, e a pós-condição y igual a 4, né? Então, a resposta correta do exercício 2 é essa daqui. Vamos lá para o exercício 3? Então, ó, considere o trecho de código abaixo, esse código aqui, né? Assinale a alternativa que contém expressão para a invariante de laço para o trecho de código. Vamos tentar analisar esse código aqui, ó. O i recebe 0, o n tem que ser maior que 0, que é o n vai ser informado, e o s recebe 0, começa com 0. Aí faz o seguinte, enquanto o i for diferente de n, o i começa com 0 e o n vai ser um número informado, né? Vai aqui fazer o quê? O i recebe i mais 1, ou seja, o i vai somando de 1 em 1 até chegar no valor de n, porque vai fazer 50 até o i ser igual a n. Enquanto isso, esse s que começa com 0, ele vai somando ele mesmo, né? Ou seja, ele vai acumulando ele mesmo mais o 2 vezes i menos 1. Vamos tentar entender primeiro o que está acontecendo aqui, ó. Então, vamos começar com i e o valor do s. O i começa com 0, o s começa com 0. Aí vai passar no enquanto. O i vai receber o valor do i mais 1, né? Ou seja, vai aumentar 1. Vai virar 1. O s, ele vai pegar o valor do s, que é 0, mais o 2 vezes i menos 1. Só que no caso o i é 1. Vamos ver, ó, quando o i é 1, quanto que é 2 vezes i menos 1, né? Se o i for 1, vai ficar 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1, 2, menos 1, fica 1. Então, essa conta aí que quando o i é 1, fica 1 também. Então, o s vai receber 0 mais 1, ou seja, 0 mais 1 é 1. Aí tá bom, vamos supor que o i ainda não chegou no n. O que acontece? O i aumenta 1 de novo, vira 2. Aí essa conta aqui, ó, vai receber o quê? O s vai receber o s atual, que é 1, mais 2 vezes i menos 1. Bom, agora o i é 2. Quando o i é 2, quanto que vale isso daqui? 2 vezes i menos 1. Vamos ver. 2 vezes i, o i agora é 2, né? 2 vezes 2 menos 1 dá 4 menos 1, 3. Então, o que acontece? O s vai receber 1 mais 3, ou seja, vai virar 4. E aí, se passar no enquanto de novo, o i aumenta mais 1, vira 3, né? Caso o i ainda não for igual a n, passa de novo, o i aumenta 1, vira 3. Aí esse 2i menos 1 vai ser 2 vezes 3, 6 menos 1 vai ficar 5, né? Ou seja, se o i for 3, aqui essa conta 2 vezes i menos 1 fica 2 vezes 3, 6, menos 1 fica 5. Aí o s pega o s antigo, que é 4, mais 5, que é 9. Então, o que está acontecendo com esse s? Se você perceber, ó, o s começava com 0, depois ele somou 1, depois ele somou 3, depois ele somou 5. E se você perceber, ele vai somando os ímpares. Depois ele vai somar 7, vai somar 9, vai somar todos os ímpares. Todos os ímpares é o quê? Até o enésimo ímpar, porque isso daqui vai passar até o quê? Até quando i for igual a n, aí ele para de passar, né? Então, no caso aqui, vai até o 2, troca o i por n, até o 2n menos 1. Então, esse s, o que esse algoritmo está fazendo? Ele está somando todos os números ímpares até o enésimo ímpar, né? Ou seja, até o 2n menos 1. E como que a gente vai achar a invariante de laço? Vamos ver qual que é a fórmula para calcular a soma de todos os ímpares. Isso daqui, se você perceber, é uma PA. O que é uma PA? Uma PA é quando a gente tem um termo inicial, que no caso é 1, e a gente tem uma razão, que no caso é 2. E a gente vai somando de 2 em 2. Então, olha só, 1
mais 2, chego no 3, mais 2, chego no 5, mais 2, chego no 7. E aí vou somando de 2 em 2, eu vou pegando todos os números ímpares. Então, se você perceber, cada termo dessa soma é um elemento dessa PA. E eu estou somando todos os termos dessa PA. Então, se eu estou somando todos os termos dessa PA, eu estou fazendo o quê? Uma soma de PA. Qual que é a fórmula da soma de PA? É o seguinte, ó. A soma dos n primeiros termos de uma PA vai ser o primeiro termo mais o enésimo termo vezes n sobre 2. Quem que é o primeiro termo? O primeiro que eu estou somando é 1. Quem que é o enésimo termo? O último que eu vou somar é o 2n menos 1. Aqui vezes n sobre 2. Aqui, se você perceber, ó, eu tenho 1 com menos 1 dá 0. Ou seja, lá dentro ficou só 2n. Agora, o que eu vou fazer aqui? Ó, 2n vezes n fica n vezes n ao quadrado. Então, fica 2n ao quadrado sobre 2. Esse 2 corta com esse 2, fica só n quadrado. Então, o nosso s é o quê? É o n quadrado aqui, ó. Essa daqui vai ser a nossa invariante de laço, né? Por quê? Sempre que eu somo os números ímpares, a gente chegou à forma, vai ser n quadrado. Então, se você perceber, aqui é o primeiro ímpar somado. 1 ao quadrado é 1. Se eu somar os dois primeiros ímpares, não dá 4. E 2 ao quadrado é 4 também. Se eu somar os 3 primeiros ímpares, não dá 9. E 3 ao quadrado também dá 9. Se eu somar os 4 primeiros ímpares, dá quanto? Dá 16. E 4 ao quadrado também dá 16. Então, no fundo, a fórmula que está acontecendo nessa invariante de laço é esse n quadrado aqui, ó. Então, aqui está a fórmula aqui, ó. Resposta correta, n quadrado. Vamos para o exercício 4. Exercício 4. Então, considere o algoritmo abaixo. Ele deu um algoritmo recursivo, né? Perceba que esse OK chama esse OK de novo, né? O OK retorno é o nome inteiro do algoritmo, né? O OK retorno chama o OK retorno de novo. Então, é um algoritmo recursivo. Assinale alternativas com os valores retornados pela chamada OK retorno 5. Então, ele vai dar como entrada 5, né? Esse algoritmo é o seguinte. Se o n for 1, vai retornar 10. Se o n não for 1, ele vai pegar o valor do n menos 1, ou seja, o OK retorno do anterior, e somar 10. Então, como que fica? Vamos chamar aqui, ó, o algoritmo só de OK, só para não ficar escrevendo OK retorno, né? Eu vou pegar o algoritmo OK e chamar do n5. Aí é o seguinte, o n é igual a 1? Não, porque no meu caso o n é 5. Então, ele vai para o senão. O que ele vai retornar? Ele vai retornar o OK 5 menos 1, no caso, o OK 4, mais 10. Aí, o que vai precisar? Vai ter que calcular o OK 4. Aí, ele vai calcular o OK 4. Aí, é o seguinte, agora o n é 4. Aí, vamos ver, o n é igual a 1? Não. Então, vamos para o senão. O que ele vai retornar? Ele vai retornar o OK 4 menos 1, no caso, o OK 3, mais 10. Aí, ele precisa calcular o OK 3. Para calcular o OK 3, agora a entrada do n é 3. O n é igual a 1? Ainda não. Então, o que ele vai retornar? Vem para o senão, né? Ele vai retornar o OK n menos 1, no caso, agora o n é 3, né? 3 menos 1, 2, mais 10. Aí, ele vai precisar, então, calcular o OK 2. O OK 2 é agora o n é 2. O n é igual a 1? Não. Então, ele vem para o senão de novo. Então, ele vai retornar o quê? Ele vai retornar o OK n menos 1, no caso, como o n é 2 agora, 2 menos 1 é 1, mais 10. Então, ele vai precisar calcular o OK 1. Agora, o n é 1. Aí, vem para o algoritmo. Se n é igual a 1, o n é igual a 1, agora sim o n é igual a 1. Vai retornar o quê? Então, agora ele vai retornar 10. Então, o retorno do OK1 foi 10. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou alimentando de trás para frente até chegar no valor do OK5. Então, olha aqui, ó. O OK1 foi 10.
E o OQ2? Bom, o OQ2 é o seguinte, é o valor do OQ1, que é 10, mais 10, que vai dar 20. E agora, qual que é o valor do OQ3? O valor do OQ3 vai retornar o OQ2 a gente já calculou que é 20, mais 10, que dá 30. E o OQ4? Bom, o OQ4 vai retornar o OQ3, quem que é o valor do OQ3? 30, mais 10, ou seja, vai retornar 40. E o OQ5? O OQ5 vai retornar o valor do OQ4, que é 40, mais 10, que dá 50. Então, a resposta do retorno, assinale a alternativa com os valores retornados. O OQ1 vai retornar 10, depois o OQ2 vai retornar 20, depois o OQ3 vai retornar 30, depois o OQ4 vai retornar 40, depois o OQ5 vai retornar 50, né? Então, os valores retornados são esses daqui. 10, 20, 30, 40, 50. Todos os valores retornados nessa chamada. Ok? Lógico que se você colocar no algoritmo o OQ5, OK retorno 5, ele vai te informar só o valor 50. Porque ele vai retornar só o valor do OQ5. Mas todos os valores retornados nessa chamada, ok? Nessa chamada recursiva, são esses, de 10 até o 50, né? Indo de 10 em 10. Vamos lá para o exercício 5. Então, considere o algoritmo abaixo. Aqui, o AN, o N é um inteiro não negativo. E nisso, né? Se o N for menor que 1, no caso menor que 1 quer dizer o quê? Se é um inteiro não negativo, então é o zero. N menor que 1, N é zero. Ou seja, se o N for zero, vai retornar 10. Se não, ou seja, se o N não for zero, o N tem que ser o quê? Maior ou igual a 1. Se o N for maior ou igual a 1, vai retornar essa expressão aqui, né? Então, ou seja, perceba a recursividade aqui, né? O A chamando o próprio A. Assinale a alternativa com a relação de recorrência para esse algoritmo, né? O AN é a representação do algoritmo com a entrada N. Então, ele quer só a relação de recorrência, né? Aqui foi dado de graça. Porque a relação de recorrência é essa daqui, Porque a gente tem o seguinte, né? O AN vai ser aquela relação de recorrência aqui, que é o AN menos 1 vezes 2, né? Ou seja, 2 vezes o AN menos 1 menos 1, né? E isso que se o N for maior ou igual a 1, né? Porque tem um senão. Porque se o N for 1, ou seja, se for 0, no caso aqui se a entrada for 0, aí ele vai retornar 10, ok? Então, a resposta certa está aqui, isso daqui foi de graça, né? A N igual 2AN menos 1 menos 1, se o N for maior ou igual a 1, e o A0 é 10. Vamos aqui para o exercício 6. Considere a relação de recorrência abaixo. T de n igual 2tn menos 1 mais 5 para n maior que 0. E t de 0 igual a 6. Assinale a alternativa contendo o valor para t de 4, né? Então, ele quer calcular o valor de t de 4. Vamos lá calcular o t de 4? Aí é o seguinte, t de 4, enquanto o n for positivo, né, maior que 0, vai valer essa relação. Que vai ser o quê? No caso, o 4 é positivo. Então, vai ficar 2 vezes o t de n menos 1. No caso, o n é 4, então vai ser 4 menos 1, 3, mais 5. Só que a gente precisa saber o valor do 3, t de 3, né? O 3 ainda é maior que 0, então também vai ser a relação de recorrência aqui. Vai ser 2 vezes o t de n menos 1. Agora, o n é 3, então fica 3 menos 1, 2. Mais 5, a gente precisa saber agora o valor de t de 2. O t de 2 é o quê? 2 vezes t de n menos 1. No caso, como o n é 2, vai ser 2 menos 1, 1, mais 5. Então, a gente precisa saber o valor do t de 1. O 1 ainda é maior que 0, né? Então, entra aqui nessa fórmula aqui ainda, né? Que é 2 vezes o t de n menos 1. No caso, o n é 1. 1 menos 1, 0, mais 5. Então, a gente precisa saber o valor do t de 0. Bom, t de 0 é o nosso caso básico, que é 6. Agora, o que a gente faz? Vamos atualizando aqui, né? Aqui fica 2 vezes o t de 0, que é 6, mais 5, que vai dar o quê? 12 mais 5 vai dar 17. Aqui o t de 1, então, vai ser 17. 2 vezes 17, 34, mais 5 dá 39. Então, o t de 2 vai ser 39. 2 vezes 39
vai dar 78 mais 5 é 83. Então aqui o t de 3 vai ser 83. 2 vezes 83 vai dar 166. Mais 5, 171. Então o valor aqui 171. Aqui ó, o valor correto é esse daqui, né? 171. Resposta para o exercício número 6. Vamos agora para o exercício 7, né? Considere a relação de recorrência abaixo. Então aqui está t de n igual 2 vezes t de n menos 1 mais 5 para todos os n's inteiros maiores que 0. E o t de 0 é igual a 6, né? Esse é o nosso caso básico. Aqui está a parte de recorrência. Assinale a alternativa com a expressão que resolve essa relação de recorrência. Então, ele quer a fórmula fechada. E esse caso aqui cai exatamente nesse caso que a gente já tinha visto lá na aula, né? Ó, exatamente, ó. C vezes t de n menos 1 mais uma função g de n, né? Só que no caso aqui, o que a gente tem? No caso, a gente tem que o c é 2. Que o c é 2. E o g de n é o quê? É o que soma depois do t de n mais 1, né? Que no caso é 5. Então, o g de n é uma função constante. 5. Então, nesse caso, eu posso colocar aqui dentro do g qualquer coisa, que vai ser 5. Por que eu estou falando isso? Porque, olha só, a fórmula fechada vai ser desse jeito. Perceba que a gente tem o g de i. Então, não importa. G de qualquer coisa é 5. G de n é 5. O g de i também vai ser 5. Então, tá. Como a gente tem uma relação recursiva com essa cara, a gente viu na aula que a fórmula fechada vai ter essa cara aqui. Então, vamos já começar a calcular a fórmula fechada, né? Então, t de n é igual ao quê? Vai ser o c, quem que é o c? É 2 elevado a n, vezes o t de 0, quem que é o t de 0? Aqui, ó. O t de 0, no caso, é 6, mais a somatória do i de 1 até n, do c, quem que é o c? 2, elevado a n menos i, vezes o g de i, né? Eu já falei que o g é uma função constante, vai ser, no caso, 5. Então, aqui t de n vai ser o quê? 6 vezes 2 elevado a n, mais esse 5, como é constante, eu posso passar para fora da somatória. O i de 1 até n de 2 elevado a n menos i. Agora, vamos prestar atenção nessa parte aqui, ó. Nessa somatória. O i vai indo de 1 até n e eu vou somando os 2 elevado a n menos i. Vamos ver quando o i é 1. Quando o i é 1, vai ficar 2 elevado a n menos 1. Então, no caso, vai ficar 2 elevado a n menos 1. Aí eu vou somar. E quando o i é 2, vai ficar 2 elevado a n menos 2. E eu vou somando isso até o quê? Eu vou somando até o i ser n. E quando o i é n, que é o último caso? O último caso é o quê? É o i ser n, né? Então, vai ficar 2 elevado a n menos n. Vai ficar o quê? 2 elevado a n menos n é 0, que no caso é 1. Né? O anterior seria o quê? Então, é o 2 elevado a 1. Então, se você perceber, o que eu estou somando? Estou somando 2 elevado a n menos 1, mais o 2 elevado a n menos 2, mais o 2 elevado a n menos 3, até o 2 elevado a 2, 2 elevado a 1, até o 2 elevado a 0. Se você perceber, aqui a gente também tem uma PA. Uma PA não, desculpa, uma PG. Por que PG? Porque, olha só o primeiro termo, é 1. Só que aqui está uma soma de PG, só que ao inverso, né? O primeiro elemento é esse daqui, ó, que é 1. Olha só o anterior a ele, é o 2 elevado a 1, que é o 2. E o anterior dele é o 2 elevado a 2, que é 4. Então, percebe que eu estou fazendo o quê? Estou multiplicando, eu começo no 1, o primeiro termo é 1, e eu vou multiplicando de 2 em 2. 1 multiplica 2, chega no 2 elevado a 1. Multiplica por 2, chega no 2 elevado a 2. E eu vou multiplicando por 2 até eu ter o 2 elevado a n menos 2. Multiplico por 2 de novo, vou ter o 2 elevado a n menos 1. Então, isso daqui são termos de uma PG. No caso da minha PG, a gente tem que o primeiro termo
é 1. E a razão é 2, porque está multiplicando de 2 em 2. Ok? Essa é a diferença. PA vai somando sempre a razão, PG vai multiplicando sempre a razão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a soma dos n primeiros termos dessa PG aqui, ó, que começa no 1 e vai até o 2 elevado a n menos 1. Porque, ó, perceba, eu já falei, né, que são termos de uma PG, e eu estou somando esses termos, ou seja, estou fazendo uma soma de PG. Como que é a fórmula da soma de PG? Vamos passar um traço aqui, ó. Vamos calcular aqui a fórmula da soma de PG. Soma de PG é o seguinte, ó, vai ser o seguinte, Sn igual a 1, que é o primeiro termo, que multiplica a razão elevada a n menos 1 sobre a razão menos 1. Então, vamos calcular essa soma desses n primeiros termos dessa PG. O primeiro termo é quem? É 1. A razão é o quê? 2 elevado a n menos 1. E aqui embaixo, razão, que é 2 menos 1. Como que fica? Aí a gente tem o seguinte. 1 multiplica qualquer coisa, não muda nada. Em cima vai ser o 2 elevado a n menos 1, né? Então, em cima vai ser o 2 elevado a n menos 1. E embaixo é o quê? 2 menos 1, que é 1. Dividir por 1 também não muda nada, né? Então, a gente tem o quê? O 2 elevado a n menos 1. Lembrando, o que é isso? Isso daqui é a fórmula para a soma dessa PG aqui. Essa soma dessa PG é o que? É essa somatória aqui. Então, no lugar dessa somatória, como é uma soma de PG, uma PG que o primeiro termo é 1 e a razão é 2, como é a soma dessa PG, e eu cheguei que a fórmula dessa soma PG é essa, então eu vou trocar essa fórmula aqui nessa somatória. Então, vou ter o quê? Que aqui vou ter Tn igual a 6 vezes 2 elevado a n, mais 5 multiplica o quê? Vou colocar entre parênteses, por quê? Essa somatória eu vou trocar por tudo isso daqui, ó. Essa somatória eu vou trocar por 2 elevado a n menos 1. O que eu vou ter? Vou fazer a distributiva ali. 5 vezes 2 elevado a n dá 5 vezes 2 elevado a n. 5 vezes menos 1 dá menos 5. Pronto, cheguei na nossa formulazinha. Por quê? Aqui não é 6 vezes 2 elevado a n mais 5 vezes 2 elevado a n? Bom, se eu tenho 6 2 elevado a n mais 5 2 elevado a n, no total eu tenho o quê? 11 2 elevado a n. E aqui eu tenho ainda, que sobrou, o menos 5. Pronto. Resposta 11 vezes 2 elevado a n menos 5. Aqui, né? Marcada a resposta correta. 11 vezes 2 elevado a n menos 5. Resposta da questão 7. Vamos para a questão 8 aqui, né? Assinale a alternativa com a solução para a relação de recorrência abaixo. Então, perceba que agora a gente tem uma relação de segunda ordem, né? O S está chamando o Sn-1 e o Sn-2. Quando tem uma relação de segunda ordem, aí tem essa formulazinha aqui para calcular a fórmula fechada. A fórmula fechada vai ser dessa cara. Só que para calcular essa fórmula fechada, eu tenho que achar o R1 e R2, que vão sair raízes dessa função do segundo grau. E aí, depois de achar o R1 e R2, a gente tem que achar o P e o Q nesse sistema linear. Então, vamos lá. No meu caso aqui, ó, a relação recursiva tem que ser A vezes T n menos 1 mais B vezes T n menos 2. No caso, quem que é o A? O A é 6. E o B? Ó, cuidado que aqui é mais B e aqui aparece menos 5. Então, o A é 6, o B é menos 5. Então, no meu caso, o A é 6 e o B é menos 5, ok? Então, vamos fazer a conta. Vamos começar o quê? Com as raízes. Raízes de quem? Olha aqui, ó, x ao quadrado menos ax menos b. Então, é x ao quadrado menos a, quem que é o a? 6. Menos 6x menos b. Cuidado que aqui é menos b. Só que o b é menos 5. Então, fica menos com menos, fica mais 5, ok? Vamos achar as raízes. Vamos começar lá com delta, né? Delta igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, vai ser o quê? O b é menos 6 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 5.
Então, aqui menos 6 ao quadrado é 36. Aqui menos 4 vezes 1 é menos 4, vezes 5 dá menos 20. 36 menos 20 dá 16. Esse é o valor do delta, 16. Aí outra fórmula, né? X igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então vai ficar o quê? X igual... Cuidado que o b é menos 6 aqui, ok? Ó, cuidado que esse b não é esse b. Toma muito cuidado para não confundir. Esse b já é daqui da equação do segundo grau, né? E o b, no caso aqui, é menos 6, né? Então vai ficar menos 6. Mais ou menos raiz de delta, que é 16, sobre 2 vezes a, que é 1. Cuidado, também não é esse a. É o a daqui da função do segundo grau que a gente está calculando Bhaskara. Então vai ficar x igual ao quê? Menos com menos mais, raiz de 16 é 4, 2 vezes 1 é 2. Então eu vou achar lá o R1 e o R2. No R1 eu vou usar mais. 6 mais 4 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5. No R2 eu vou usar menos. 6 menos 4 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, meu R1 que eu encontrei é 5. Meu R2 que eu encontrei é 1. Professor, se eu mudar, chamar o R2 de 5, R1 de 1, vai mudar a resposta final? Não, a resposta que você vai encontrar no final vai ser exatamente a mesma. Por quê? Porque agora você vai ter que calcular o P e o Q. Se você usar esse R1 e esse R2, você vai achar um valor de P e Q. Se você inverter esse R1 com R2, o valor de P e Q que você encontrar também vai ser invertido. Então, no final, a resposta vai acabar sendo a mesma. Mas tudo bem, a gente já achou R1 e R2. Agora, vamos achar a resposta para esse sistema linear. O sistema linear é o seguinte. É P mais Q igual o T de 1. No caso, como que a função é S, né? O S de 1, que é 1. E o R de 1, quem que é o R de 1? 5. P mais o R de 2. Ó, tô vendo aqui, ó. O R de 2 é o quê? É 1. Q igual o T de 2. Quem que é o T de 2? No caso, a função chama S. Não tem, né? Mas é a mesma coisa. É só trocar o T por S aqui. O T de 2, no caso, S de 2 é 2. Igual a 2. Eu tenho esse sisteminha. Aí, o que eu vou fazer? Ó, só vou reescrever para ficar mais fácil aqui. O que eu vou fazer? Ó, eu vou multiplicar por menos 1 essa primeira linha aqui. Ó. Então, vai ficar P vezes menos 1, vai ficar menos P, menos Q, igual a menos 1. Multipliquei a linha inteira por menos 1. E aqui vai ficar 5P. Esse 1Q eu vou escrever só Q, porque eu preciso escrever o 1. No caso, não, né? Igual a 2. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar essas duas equações. Olha só, 5P com menos P dá 4P, mais Q com menos Q dá 0, e aqui 2 com menos 1 dá 1. Então, no caso, o P é só passar o 4 dividindo, né? Vai ser 1/4. Então, aqui é o valor do P, é 1/4. E o valor do Q? É só pegar aqui, ó. P mais Q não é igual a 1? Isso é o que me diz a primeira equação? Sim. Troca o P por 1/4. O que a gente tem? Pega esse 1/4, passa para cá menos. Então, o valor do Q vai ser o seguinte, ó. Aqui é 1 MMC, né? Entre 4 e 1 é 4. Aí é o seguinte, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 dividido por 1, 4 vezes 1, 4. Menos 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 1. 4 menos 1, 3/4. Então, aqui o valor do P é 3/4. O valor do Q... o valor do P que a gente encontrou é 1/4. O valor do P que a gente encontrou é 1/4. O valor do Q, esse sim, é 3/4. Agora, dá para a gente informar qual que é. Agora sim dá para a gente informar qual que é a nossa fórmula fechada, né? A fórmula fechada vai ser o seguinte. P, ó, aqui está a fórmula fechada, ó, aqui, ó. P, quem que é o P? 1/4, que multiplica R1, quem que é o R1? 5 elevado a n menos 1,
mais o Q. Quem que é o Q? É 3 quartos, que multiplica o R2. Quem que é o R2? É 1 elevado a n menos 1. Okay? Mas o que acontece? 1 elevado a n menos 1, isso daqui é 1. Eu posso até apagar, né? Ó. Nem preciso escrever. Preciso escrever aqui, ó. 1 elevado a n menos 1 é 1. Vezes 3 quartos dá 3 quartos. Ou seja, fica só 3 quartos mesmo. E aí a gente encontra a resposta, né? Aqui, ó. No caso eu chamei de t, desculpa, né? Não é t porque nossa função é s. Então vamos chamar aqui de s. Nossa função chama s, então vai ser s, a resposta correta. Então aqui o s de n é igual a 1 quarto vezes 5 elevado a n menos 1 mais 3 quartos. Ó, exatamente essa resposta aqui. Agora vamos fazer o exercício 9. Assinale a alternativa com a solução para a relação de recorrência abaixo, né? Essa relação de recorrência, se você perceber, é o caso do dividir para conquistar, né? Nesse caso aqui, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, que o C é o valor que está multiplicando o t de n menos 2, o C é 4. E o G de n vai ser esse valor aqui que está somando depois, né? Que é o 3n ao quadrado. Né? Porque a gente fala que pode usar o dividir para conquistar se tem essa cara aqui, né? 1c vezes o t de n sobre 2 mais um g de n, né? E tem exatamente essa cara. No caso, o c é 4 e o g de n é 3n ao quadrado. Aí a gente pode usar essa fórmula fechada quando é dividir para conquistar, né? A gente pode usar essa daqui para encontrar a fórmula fechada. Então vamos lá, vamos usar essa daí para fazer a conta. Então a gente tem lá que o t de n é igual o c, que é 4, elevado a log. Lembra que na fórmula, nos livros, aparece sem base, mas a gente usa a base 2 na matemática discreta, né? Então, no caso, vai ser log, eu estou colocando base 2 para a gente deixar bem claro que é base 2, né? Log de n na base 2, vezes o t de 1. Quem que é o t de 1? É 1. Mais a somatória do i de 1 até o log de n na base 2. Do c, que é 4, elevado ao quê? Ao log de n na base 2 menos i, vezes o g de 2 elevado a i. Vamos pegar aqui, ó, fazer essa conta em separado. A gente quer o g de 2 elevado a i. Quem que é o g de n? O g de n é 3n ao quadrado, ou seja, o que colocar aqui dentro, a gente troca no lugar do n. Então, a gente não quer g de n, a gente quer g de 2 elevado a i. Então, no lugar desse n vai entrar o 2 elevado a i. Então, o g de i vai ficar 3 vezes, no lugar do n, 2 elevado a i ao quadrado, ok? Então, o g de 2i vai ficar 3 vezes o quê? O 2 elevado a i ao quadrado. E isso daqui vai ficar igual, vamos continuar aqui embaixo. Esse 4 eu vou escrever ele como 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4? Sim. Vezes log de n na base 2, vezes 1, não muda nada, né? Mais a somatória do i de 1 até o log de n na base 2. Esse 4 eu também vou escrever como 2 ao quadrado. Aqui, log de n na base 2 menos i, vezes 3. E aqui eu vou fazer, como é uma potência dentro de potência, eu multiplico os expoentes, né? Fica vezes 2 elevado i vezes 2, 2i. Então, potência dentro de potência, multipliquei os expoentes, i vezes 2 dá 2i. Continuando aqui, né? Aqui eu também mesma coisa, né? Potência dentro de potência, multiplica os expoentes, né? Então, vai ficar 2 elevado a 2 vezes log de n na base 2, mais a somatória, o i indo de 1 até log de n na base 2.
Aqui também eu vou fazer a multiplicação, né? Então vai ficar 2 elevado, ó. Potência dentro de potência. Esse 2 multiplica o log de n, esse 2 multiplica esse menos i também. 2 vezes log de n vai ficar 2 log de n na base 2. Esse 2 multiplica esse menos i, vai ficar menos 2i. Aí o que eu vou fazer? Aqui eu tenho o quê? Uma potência de base 2. E ele não está multiplicando, esse daqui está multiplicando por esse 2 elevado a 2i. Quando tem multiplicação de potência de mesma base, não soma expoente. Então, eu vou pegar, manter a base, somar o expoente desse com o expoente desse daqui, que é o 2i. Então, vai ficar mais 2i. Então, como eu tinha esse 2 elevado a isso, multiplicando por 2 elevado a 2i, multiplicação de potência mesma base, mantive a base, somei os expoentes, né? Esse expoente todo, mais o expoente desse que é 2i. E o 3 não esquece que ele está lá multiplicando. Aqui que eu posso fazer? Posso fazer o seguinte. Eu posso escrever isso como 2 elevado a log de n na base 2 ao quadrado. Por que eu posso fazer isso? Porque, olha só, potência dentro de potência não multiplica os expoentes, não volta exatamente para cá se eu multiplicar os expoentes? Então, escrever assim ou escrever assim é exatamente a mesma coisa. E aí eu vou fazer o quê? Aqui mais a somatória do i1 até o log de n na base 2. Aqui, ó, eu posso cortar ali, né? Porque, olha, eu tenho menos 2i com mais 2i, zero. Vai ficar só isso daqui. Isso daqui eu posso fazer a mesma coisa, né? Posso escrever como 2 elevado a log de n na base 2 ao quadrado. Porque potência entre potência, multiplica os expoentes e volta exatamente para lá. E aí eu tenho 3, né? Por fora multiplicando. Isso vai ficar igual. Aí é o seguinte. Lembra aqui, ó, eu tenho 2 elevado a log de n na base 2. Eu posso cortar esse 2 com esse 2, vai ficar só n, né? Vai ficar só n ao quadrado. Mais a somatória do i indo de 1 até log de n na base 2. Aqui eu também posso cortar esse 2 com esse 2, vai ficar só n quadrado. Vai ficar só n quadrado vezes 3. Aí é o seguinte, aqui vai ficar n ao quadrado. Nesse caso aqui, essa somatória é de 1, o i indo de 1 até o log de n na base 2. Como aqui não depende de i, o que eu vou fazer? Eu estou pegando esse n quadrado vezes 3 e somando o n quadrado vezes 3, quantas vezes? O i de 1 até o log de n na base 2, ou seja, eu estou somando isso daqui, uma quantidade igual a log de n na base 2, porque eu estou pegando n quadrado vezes 3, mais n quadrado vezes 3, mais n quadrado vezes 3, né? Porque, ó, para o i1, eu pego n quadrado mais vezes 3. Aí eu somo para o i2, n quadrado vezes 3. Aí eu somo para o i3, a mesma coisa, n quadrado vezes 3. E eu vou somando isso até chegar o quê? Até chegar no log de n sobre 2. Então, eu estou pegando isso daqui, que é o 3n quadrado, e estou somando ele mesmo uma quantidade de vezes igual log de n da base 2. Ou seja, a mesma coisa que pegar 3n quadrado e multiplicar por log de n na base 2. Então, pronto, aqui está a resposta, né? n quadrado mais 3n quadrado vezes log de n na base 2. Aqui está a resposta, né? Está sem base aqui, porque lembrando, matemática discreta, geralmente, quando a gente deixa sem base, é base 2. Mas aqui está a resposta correta. Vamos para o exercício 10 agora, né? Então, a gente tem essas sentenças abaixo, tem algumas relações binárias para ver quais relações são verdadeiras e quais são falsas, né? Vamos começar esse ρ é uma relação binária, aqui o i, né? ρ é uma relação binária nos racionais, em que o quê? X relaciona com y, se o quê? Se a soma for menor que 7. Vamos ver, os pares atendem tal relação? Vamos ver. Tem que ver se a soma aqui dá menor que 7. Ó. 1 com 3 dá menor que 7? Sim, 4 menor que 7. 3 com 3 dá menor que 7? Sim, ó, 3 com 3 dá 6 menor que 7. 4 mais 4 dá menor que 7? Não, 4 mais 4 é 8, não é menor que 7. Então, ou seja, esse daqui
não participa dessa relação binária. Então, no caso aqui, ó, é falso falar que todos esses pares atendem a relação, porque tem um deles que não atende. Falso. Vamos aqui, ó, ver o 2i. Rho é uma relação binária em Z, x relaciona com y, se acontece daqui, né? X igual menos y, né? Então, o x tem que ser igual o y com sinal trocado. Aqui, 1 igual a menos 1. O x é igual ao y com sinal trocado? Sim. E aqui, menos 3 e 3. O x é igual ao y com sinal trocado? Sim. Opa, os dois participam dessa relação. E aqui é z e z, né? Ambos são valores nos inteiros. Então, participa da relação. Então, é verdade. Isso é importante ver, porque é o seguinte, né? Se ele desse, tipo lá, 1/3 e menos 1/3, apesar do x ser igual o y com sinal trocado, não participaria dessa relação, porque essa relação é em z. Mas no caso 1, menos 3 e 3 é tudo, e são valores inteiros, então no caso pertence, ok? E o 3i, Rho é uma relação binária nos racionais, né? Então que x relaciona com y se o quê? Se o x for menor ou igual a 1 sobre y. E aí a gente tem esses três casos, então vamos fazer a conta para cada um desses três casos. A gente tem isso daqui, né? X tem que ser menor ou igual a 1 sobre y. Quem que é o x aqui? É menos 3. Menos 3 é menor ou igual a 1 sobre o y menos 5? Pergunta. Menos 3 é menor ou igual que 1 sobre menos 5? Bom, 1 sobre menos 5 vai dar menos 0,2, né? Então, falar isso é a mesma coisa que falar isso, porque 1 sobre 5 é 0,2, mas com menos dá menos. O menos 3 é menor que menos 0,2? Vamos pensar nos graus, né? Que o negativo às vezes confunde um pouco. Menos 3 graus é uma temperatura menor que menos 0,2 graus? Sim, né? É uma temperatura menor. Verdade. Vamos ver o próximo aqui, ó. E esse daqui, ó. Será que o x é o quê? Menos 4. É menor ou igual que 1 sobre o y? O y é o quê? 1 sobre 2? Aí a gente tem o seguinte, ó. Menos 4 é menor ou igual ao quê? Divisão por fração é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso dela, né? No caso, 1 vezes 2 é 2 e 2 vezes dividido por 1 é 2. Menos 4 é menor ou igual a 2? Sim, qualquer coisa, número negativo é menor que qualquer coisa positiva, né? Esse daqui também é verdade. Vamos ver mais um agora, esse daqui, ó. Será que o x é meio, é menor ou igual que 1 sobre y? O y é 1/3, né? Falar que isso acontece, mesma coisa que falar que... Cuidado que isso daqui são perguntas, eu não estou afirmando, né? Eu estou verificando se é verdade. Aqui eu tinha uma pergunta, vi que é verdade. Aqui tinha uma pergunta, vi que é verdade. Aqui eu tenho uma pergunta. Será que o x meio é menor ou igual que 1 sobre o y, que é 1/3? Será? Para isso daqui acontece se isso daqui acontecer, ó. Por quê? Aqui é uma divisão por uma fração. Não é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso dela? Ok. Aqui fica 3 vezes 1, 3. 3 dividido por 1, 3. Meio é menor que 3? Sim, outra verdade, né? Tudo verdade. Então, aqui também é verdade. Então, o que a gente tem? A gente tem 1 falso, 2i verdadeiro, 3i verdadeiro, né? Então, aqui é a resposta, né? Apenas 2i e 3i estão corretos, né? Essa é a resposta do exercício 10. Com isso, finalizamos mais uma resolução comentada de uma atividade avaliativa. Bons estudos a todos, até o próximo vídeo.